a maior evidência de alguém cheio do Espírito Santo. É sobre esse tema que nós vamos falar nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, já deixa a sua curtida e bora estudar a Bíblia. Todos os dias nós somos chamados para nos despir do velho homem ou da velha natureza e assumir a posição de uma nova criatura. Mas nós não podemos fazer isso com a nossa própria força ou com o nosso próprio poder. Nós precisamos ou dependemos da ajuda do Espírito Santo para alcançar esse propósito. E o segredo para alcançar esta bênção, para alcançar esse objetivo, é seguir a risca o que Paulo fala em Efésios, capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com o vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Encher-se aqui significa ou indica que vai além de receber o selo com o Espírito Santo. Selar é uma ação feita por Deus. No momento que você aceitou a Cristo, você foi selado com o Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículo 13, olha o que Paulo diz também. Em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Em outras palavras, todo cristão é selado com o Espírito Santo. Mas poucos cristãos são cheios do Espírito Santo. Há uma grande diferença. Nós vamos falar nesse vídeo a respeito da maior evidência de alguém cheio do Espírito Santo. Para você, o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Nós vemos que alguns pentecostais acreditam que a maior evidência de alguém cheio do Espírito Santo é o falar em línguas estranhas. E de fato, falar em línguas estranhas é uma evidência, porém não é a maior. Você não pode jamais olhar alguém falando em línguas estranhas e dizer que aquela pessoa é cheia do Espírito Santo, porque é um sinal, mas não é o maior. E aí nós vemos que a Bíblia relata a história de muitas pessoas que foram cheias do Espírito Santo, porém não falavam em línguas estranhas. Nós vemos no Antigo Testamento homens que foram cheios do Espírito Santo, como Josué, como Moisés, como Sansão e outros mais, que a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito. Mas eles não falavam e não falaram em momento algum em línguas estranhas. Vale lembrar você que línguas estranhas está ali em Atos capítulo 2 para frente, ou seja, antes não era relatado, não tinha relato nenhum de nenhuma pessoa que falava em línguas estranhas, mas sim relatos de pessoas que foram ou que eram cheias do Espírito Santo. Em Lucas capítulo 4, versículo 1 diz que Jesus foi cheio do Espírito Santo e voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Em Lucas capítulo 1, versículo 67, diz que Zacarias, pai de João Batista, foi cheio do Espírito Santo e profetizava. Em Lucas capítulo 2, versículo 25 e 26, diz assim: Ora, em Jerusalém havia um homem por nome de Simeão. Este homem era justo, temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, e fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Senhor. E em Lucas capítulo 1, versículo 15, diz a Bíblia que um anjo aparece a Zacarias e ele começa a falar a respeito do nascimento de João Batista. Olha o que ele diz: porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. Então, a maior evidência não é o falar em línguas, porque todos esses aqui, a Bíblia, os textos estão dizendo que foram cheios. Mas a Bíblia não menciona eles falando em línguas estranhas como a maior evidência. E a Bíblia ainda diz mais, quando Maria e Isabel se encontraram em Lucas capítulo 1, versículo 41 diz: E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou do ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Então nós vemos todas essas pessoas aqui cheias do Espírito Santo. E em nenhum texto diz que eles falavam em línguas estranhas. Então há uma maior evidência do que o falar em línguas. Então por isso que nós não podemos classificar as pessoas e dizer porque fala em línguas estranhas está cheio do Espírito Santo. Porque fala ou em profecia ou porque Deus usa em um dom específico é cheia do Espírito Santo. Até porque entendemos que alguém pode copiar as línguas estranhas ou até mesmo o diabo pode imitar as línguas estranhas. Olha o que diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13 e 14. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos,
transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjos de luz. Então por isso que Paulo traz isso na igreja, dizendo que nós precisamos cuidar com os falsos profetas, falsos ensinadores e falsos apóstolos. Ele está dizendo, cuidado, porque eles vão se infiltrar no meio da igreja, eles precisam ter discernimento para saber aquele que é de Deus e aquele que não é. Então, diante de tudo isto aqui, se a língua estranha não é a maior evidência, qual é a maior evidência de alguém cheio do Espírito Santo? A maior evidência de alguém cheio do Espírito Santo é o amor. Exatamente isso, o amor é a marca principal ou a maior evidência de alguém cheio do Espírito Santo. Em João capítulo 13, versículo 35, Jesus chamando os discípulos, ele diz assim, o mundo saberá que vocês são meus discípulos. Não é quando vocês falam língua estranha, não é quando vocês estão vestidos com o traje de ir ao culto, não. O mundo saberá que vocês são meus discípulos quando vos amardes uns aos outros. É isso que a Bíblia aqui está ensinando. E em 1 João, capítulo 4, versículo 8, olha o que o apóstolo também está dizendo. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então a maior evidência de fato é o amor. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse o amor, seria como metal que soa ou como sino que tine? Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes para o meio dos mares, nada seria. Paulo está dizendo, mesmo que eu tenha todos os dons, profecia, revelação, tivesse o dom de falar a língua, todas as línguas dos homens e a língua dos anjos, se eu não tiver amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse o amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O amor nunca falha. Olha o versículo 8. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Paulo está dizendo aqui que o maior sinal é o amor. E de fato, alguém cheio do Espírito Santo, ele consegue produzir o que Paulo está dizendo aqui, esse amor verdadeiro, esse amor que é benigno, esse amor que não suspeita mal, não folga com a injustiça. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22, quando Paulo está falando dos frutos da carne e frutos do Espírito, note que o primeiro fruto do Espírito que Paulo menciona ali é o amor, mas o fruto do Espírito é amor, paz, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. O Senhor espera mais de nós. Ele quer que nos tornamos semelhante a Cristo em nossa maneira de pensar, sentir, falar e agir. É por isso que nós precisamos desejar ser cheio do Espírito Santo. E ser cheio não é um momento, não. Não é você ir à igreja e dizer, agora eu sou cheio. Não. É um processo. Você precisa ser cheio dia após dia. Em 1 João capítulo 2, versículo 6, está dizendo assim, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Em 1 Coríntios 11, 1, Paulo diz assim, sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós temos agora um modelo. Quem que nós temos que seguir? A Cristo. Agora nossas atitudes não vão ser atitudes iguais ao mundo, não. Nossas atitudes agora têm que ser iguais à de Cristo. E por que o amor é a maior evidência de alguém cheio do Espírito Santo? Porque em Atos capítulo 2, você vê que o Espírito Santo desceu e encheu todos eles. Eles falavam em línguas estranhas. Mas se você continuar lendo o texto, você vai ver que o Espírito Santo encheu eles de uma forma que as atitudes dele foram diferenciadas. Vamos ler Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47, olha só as marcas de alguém cheio do Espírito Santo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo o que cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração,
louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que havia de se salvar. As atitudes deles eram tão diferenciadas que o mundo olhava e via a diferença. Porque a maior diferença aqui não é o línguas estranhas, é o amor. E olha o que diz mais em Atos capítulo 4 e o versículo 32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia entre eles nenhum necessitado, porque todos os que possuíam herdades ou casas vendiam e traziam o preço do que fora vendido e depositava aos pés dos apóstolos e repartia a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Então a maior evidência de alguém cheio é o amor. E é o amor que o Paulo fala em 1 Coríntios 13, é o amor verdadeiro. Não é você amar alguém querendo algo em troca, ou porque as pessoas te amam, você ama. Não. O amor verdadeiro é o que o próprio Cristo falou. Ouviste o que foi dito na lei? Ama teu próximo e odeia seu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai quem te persegue, orai por quem te persegue, e amai os vossos inimigos. Então, meu irmão, a maior evidência de alguém cheio do Espírito Santo é quando ela começa a amar, quando ela consegue amar, muitas das vezes, aquela pessoa que lhe fez mal. Alguém cheio do Espírito Santo não pode, de maneira nenhuma, permitir que o diabo coloque dentro do coração dele qualquer tipo de raiz de amargura, como Paulo disse. Por isso, meu irmão, alguém cheio do Espírito Santo é alguém que consegue amar e viver o que a Bíblia está ensinando. Alguém cheio do Espírito Santo não é aquele que tem um monte de dons na igreja, não. Se ele não sabe amar, ele não é cheio do Espírito Santo. Ele pode ter tido uma experiência com o Espírito Santo e ser selado com o Espírito Santo, porém, ser cheio, não. Alguém que é cheio, ele consegue amar e consegue perdoar. Você vê isso em Jesus. Mesmo na cruz, depois de tudo que fizeram, ele diz o quê? Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E aí você vê também Estevão, quando foi apedrejado. Qual foi as últimas palavras de Estevão? Senhor, perdoa eles. Isto é a identidade de um cristão salvo e cheio do Espírito Santo. Espero que esse vídeo tenha te abençoado. Não esquece, deixa o teu comentário aí. Também nós temos outros vídeos aqui no canal. Fique à vontade para assistir nossos vídeos e também compartilhar nas redes sociais. E que Deus em Cristo Jesus vos siga abençoando.